Aleluias. Aqueles que não puderam estar na quarta-feira e que nós não tivemos a oportunidade de dar um oi, um olá, um abraço, seja bem-vindo. E eu também recebo as boas-vindas por vocês também. E é muito bom estar aqui. Os irmãos que não puderam estar aqui na quarta-feira, que o Senhor os abençoe também, que vocês sejam bem-vindos e que o seu coração esteja assim, queimando pela palavra do Senhor, pelo ensino do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia na epístola, na carta de Paulo aos Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios. Estamos conversando sobre o tema ressurreição. Estamos conversando já há algum tempo, né? Sobre a ressurreição. Nós temos dado um tema para esse capítulo 15 de Coríntios. O tema é a magnífica e singular importância da ressurreição. Se a gente tivesse que escolher doutrinas principais da Bíblia, ensinos fundamentais na Bíblia, seriam 3. Fundamentais assim: morte, ressurreição e a exaltação, Cristo se assentar no trono. São doutrinas: doutrina da ressurreição, doutrina da morte expiatória de Jesus, doutrina da soberania de Jesus tomar o trono. Se tivéssemos que escolher assim, 3 doutrinas seriam essa. E você vê que diz respeito à vinda de Jesus aqui, né? A vida e morte dele aqui, a ressurreição dele e a exaltação dele, a glorificação dele. Amém, irmãos queridos? Tá bom para você entender como isso é sério. Não existe doutrinas mais importantes. Existe a doutrina da Bíblia, é muito importante, mas sem a ressurreição a Bíblia não teria o seu valor. É tão sério, tão sério. Sem a morte de Jesus, você não seria perdoado. Então para que ler a Bíblia? Está vendo? Então tem a doutrina da Escritura, da bibliologia, tem a doutrina da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, da cristologia, que é toda a promessa cristológica, que assim vai, são tantas doutrinas tremendas e profundas. Mas se tivéssemos que escolher, doutrinas principais seriam as doutrinas que diz respeito à vida, morte e ressurreição de Jesus. Amém? Vocês me ouviram? Isso é muito sério, sério, sério. Muito sério. É que o capítulo 15 do Paulo é o capítulo mais longo que ele tem. Ele não tem um capítulo tão longo assim. São 50 e poucos versículos, 57 se eu não me engano, versículos. É muito sério. E muitos cristãos não sabem sobre a ressurreição. Não sabem nada. Muitos cristãos, e que olha, alguns ainda são salvos, cristãos verdadeiros, mas que não têm conhecimento. Pastor, se são salvos mesmo sem conhecer essa doutrina, por que conhecer essa doutrina? Porque o diabo em algum momento da vida pode te enganar através de uma falsa religião. Por exemplo, você já ouviu falar de reencarnação? Eu falar, bom, se há reencarnação, não existe ressurreição, tá vendo? E se você ouvir os ensinos espíritas da reencarnação, é bonito. Tem assim a sua beleza mental, racional, tem a sua beleza, irmãos. Então, pastor, se não salva a gente saber da ressurreição, por que saber? É porque você pode uma hora dessa, dependendo com quem você encontrar, você pode ser enganado, irmão. Está entendendo, queridos? E quem pensa que reencarnação é coisa de agora, meu irmão, não tem nada, não tem filosofia nova quando se diz respeito à religiosidade, irmãos. Às vezes eu fico vendo uns movimentos indo por aí você pensa que é novo, alguns até caem nos movimentos. Irmãos, é que nós achamos que a igreja nasceu com a gente. A gente pensa que a igreja nasceu com a gente. Quando a nossa igreja começou, a nossa igreja aqui, a nossa igreja, a instituição começou. Meu querido, minha querida, já vem de longe. Né? Já vem de longe. O nosso país foi descoberto em 1500, descoberto assim, né? Modo de falar, né? Porque se tinha gente aqui não foi descoberto, né, irmão? Roubaram a gente, né? É só isso. O Brasil foi descoberto historicamente em 1500. 1500 então, quer dizer, 1500 antes já existia a igreja. E aí se você pensa no embrião da igreja, aí você volta para o Antigo Testamento. Lá está o embrião da igreja.
Amém? Então, a gente precisa saber pelo menos o básico disso. Então, ressurreição é algo sério. Ressurreição hoje para nós, para muitos de vocês, a gente fala numa boa, né? A gente conversa numa boa. Mas ressurreição, na época do Paulo, gente, eu não consigo pensar, não preparei nada disso antes, eu não consigo pensar em alguma coisa ridícula hoje em dia. Não consigo pensar agora em algo muito ridículo assim, sabe? A ressurreição era algo ridículo. É igual a cruz. Hoje a cruz a gente bota no peito, bota no carro, na nossa casa. A gente gosta da cruz, ama a cruz, não é assim? Mas a cruz, na época que ela aconteceu em Cristo, era símbolo de vergonha, era coisa ridícula, nojenta a gente. É que o evangelho é tão poderoso que até a cruz ficou famosa. Você está me entendendo? Mas a cruz era algo ridículo. Era motivo de gargalhada, era uma palhaçada. A ressurreição era para o Zé Povinho. Entendeu? Aí eu já conversei com vocês, né? Nós fizemos algumas perguntas para o texto aqui. Fizemos algumas perguntas para o texto. Deixa eu ler com vocês, para vocês se recordarem, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos ler aí. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6. Aí eu faço novas considerações. Né? Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais, permanecem. Por ele, pelo evangelho, também vós sois salvos, se retiverdes a palavra tal qual vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. 4, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, depois apareceu para os 12 o Cristo ressurreto. Não é alguém que ficou doente, morreu e ressuscitou para morrer de novo. É uma ressurreição para sempre. Amém, irmão? Quem está me ouvindo ainda? Não é brincadeira, querido irmão. Olha para cá, acorda aí, porque tem gente que ouve o começo da pregação e o final, aí não sabe o que está falando. Entendendo? Ouve a primeira parte, depois dorme, ouve a última parte. Acorda aí, irmão. Ele ressuscitou e apareceu para o Pedro, que é o Cefas, ou Kefas, como queira pronunciar. Depois para os 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez. E isso é para você ver a seriedade. Os quais a maioria ainda está vivo, quando essa carta foi escrita, né? Está vivo. Alguns já dormem, tinha morrido. 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, afinal, depois foi visto também por mim, o menor de todos, o que nasceu fora de tempo. Paulo se acha o menor de todos. Paulo se acha o menor de todos. Tá bom? Então isso aqui é ressurreição. Quando a gente pergunta assim, quando a gente pergunta para o texto, os mortos ressuscitam? Se nós perguntarmos para o texto, os mortos ressuscitam, foi a primeira pergunta que nós fizemos para o texto, os gregos diriam o quê? Não. Não tem ressurreição não. O que os gregos criam, gente? Os gregos criam, por exemplo, tinha a escola pitagoristas. O que eles criam? Eles criam na transmigração da alma. E no começo do século, no começo da igreja, houve um movimento, lá no começo das eras, houve um movimento que começou a dizer que Jesus não morreu. Não morreu. Quando ele estava na cruz, que iam pegá-lo, ele migrou para outra pessoa. Houve um movimento, gente, uma heresia dentro da igreja, lá no começo, que eram os seguidores do Pitágoras. Quem está me ouvindo ainda? Que na hora da morte de Jesus, na hora de morrer, ele migrou, a alma dele migrou para outro corpo, e aquela outra alma que era mais fraquinha veio para a cruz, e quem morreu não foi Jesus, foi outra pessoa, porque Jesus não morre. Por quê? Porque havia porque ninguém sabe lidar com o evangelho, porque o evangelho é loucura, gente. Então como é que um Deus pode morrer? Se Jesus é Deus, como é que ele morreu? Aí inventaram essa, mas não foi ele que morreu. Na hora da morte, ele saiu e entrou na alma mais perto, no corpo mais perto que tinha. E aquela alma que era fraquinha veio para o corpo de Jesus. E quem morreu não foi Jesus. Está me ouvindo ainda? Isso existiu, meu irmão. E a cada 300 anos isso aparece. Está entendendo? Tem um filme de um monjinho aí, um orientalzinho aí, que ele tem esse poder de migrar para outros corpos.
Não é nada novo, meu irmão. E aí você ouve assim, fica assim, olha que coisa, que filme. Às vezes você e eu estamos assistindo alguns filmes, é bom você orar antes, viu? Até fazer o sinal da cruz, viu, irmão? Às vezes até é bom fazer o sinal da cruz, porque você pode, de repente, estar assistindo um filme, e em vez de estar assistindo um filme, você está cultuando aquela filosofia, completamente contra cristãos. Quem está me ouvindo ainda? A transmigração da alma. Os gregos criam nisso. Aí tinha também a outra escola, que eu já falei, que eram os estoicos, os epicureus. O que eles diziam? Vivemos aqui e morremos aqui. E morreu, acabou tudo. Morreu, acabou, não tem mais nada. Então quando você vê alguém hoje vê algum ateu aí falando, né? Aí você fica assim, esse cara tem razão, morreu, acabou tudo. Isso não é novo, antes de Cristo já falavam isso, que a vida é só aqui, que você morreu, entendeu? Entendeu? Aí a Rita ali tem uma música, que eu não vou falar a música aqui, né? Que fala que morreu vira uma coisa lá, mas deixa pra lá. Aí vocês que já conhecem a música, pensa aí. Tá bom? Mas os epicureus falavam isso. Morreu, você vive uma vez e acabou, depois não tem mais nada. Não, os gregos diriam, não tem ressurreição, porque ressurreição era algo ridículo. Que mais que eles criam? Né? Por exemplo, criam na reencarnação. Que você vai reencarnando, aí tem algumas ideologias orientais que dá essa ideia. Vai reencarnando. Quem é você no final das contas? Quem é você no final das contas? Mas, o que a Bíblia diz? Tem ressurreição? A Bíblia diz, sim, tem ressurreição. Amém, irmãos? Há ressurreição dos mortos. Uma ressurreição que é para sempre. Alguém pode de repente ficar doente aqui, morrer, a gente orar e você ressuscitar? Pode, é possível. Eu creio nisso. Nunca aconteceu no meu ministério de eu orar para um morto ressuscitar. Nunca aconteceu. Mas eu creio. Só que esse ressuscitar que a gente fala assim, de alguém ficar doente, morrer e a gente orar e ressuscitar, esse morrer é outra ressurreição. A ressurreição que o Paulo está pregando aqui, nos ensinando aqui, é para a eternidade, você viver eternamente. Então se você perguntar para a Bíblia, ela diz sim. Se perguntasse para os gregos, para os epicureus, para os pitagoristas, para os espíritas, se você perguntasse para eles diriam, não, ressurreição é coisa de doido. Isso está na Bíblia, lá no capítulo, se eu não me engano, 17 de Atos, Paulo estava pregando lá no Areópago. Começou a pregar, os caras gostaram. Que lindo esse teu discurso. Esse Jesus é lindo, esse Jesus é lindo. A Bíblia, esse livro é bom, esse livro é bom. E começaram a gostar, aí fizeram uma grande roda e começaram a ouvir o Paulo. Daqui a pouco o Paulo falou assim, pois é, ele ressuscitou. Quem lembra desse texto na Bíblia? Quem lembra? Quando Paulo falou que ele ressuscitou, o que foi que os gregos disseram, os atenienses? Sobre isso nós te ouviremos mais tarde. Na sua Bíblia. Eles não criam em ressurreição. Adoraram Jesus. Esse Jesus é lindo, que coisa linda. Essa Bíblia, essa pregação, esse discurso, que coisa profunda. Essa coisa que o Deus fez isso, fez aquilo, que coisa linda. Aí Paulo, pois é, esse Deus veio em carne, morreu, ressuscitou. Não, sobre isso você fala depois pra gente. Não crê em ressurreição. Então ressurreição é coisa séria. A outra pergunta que nós já fizemos para o texto, eu estou dando uma como é que é a palavra? Recapitulada. É possível crer na ressurreição de Cristo e negar a nossa ressurreição no futuro? Aí a resposta é o quê? Não! A primeira pergunta é, há ressurreição? Sim! A outra pergunta é possível a gente crer na ressurreição de Jesus e negar a ressurreição dos seres humanos no futuro? Não! Aí eu quero ler com vocês outro texto agora, né? A partir do versículo de número 13 agora. A partir do versículo 13 com vocês. Só recapitulação. Verso 12. Vamos lá, verso 12 agora, 15 e 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou entre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Porque a prova, olha para cá,
olha para mim, a prova de que nós ressurgiremos dos mortos é que alguém já ressuscitou, irmão. Glória a Deus, igreja. Você está entendendo? Isso aqui é lindo demais, igreja. Eu não vejo a hora de chegar nas implicações disso, as implicações, quais são os resultados. Se alguém crê na ressurreição, tem resultado. Por que os cristãos param de orar, param de ler a Bíblia, param de evangelizar? Porque na prática, no concreto, não crê na ressurreição, na prática mesmo. Vamos lá, verso 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Para que pregar então? É vã, não vale nada pregar para quê? Ele não ressuscitou, não tem esperança nenhuma. E é vã também a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual não teria ressuscitado, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda vocês permanecem nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Não há esperança para aqueles que morreram então, se Cristo não ressuscitou. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, quão infelizes somos nós. Olha para cá. Está vendo? É possível então acreditar na ressurreição de Jesus e na nossa não? Não. Ou é possível acreditar na nossa ressurreição e não na de Cristo? Não. Uma coisa está ligada à outra. Cristo é a primícia, quer dizer, o primeiro da ressurreição. Por isso que ele é o primogênito, é o primeiro dentre os mortos. Aí há um espaço entre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição, que vai se dar, é um outro tema, um outro tópico aqui da pregação. Quando é que vai se dar? Então assim, crer na ressurreição de Cristo implica crer na sua ressurreição. E se você crê na sua ressurreição, a sua vida, presta atenção aqui, a sua vida tem que refletir isso. Eu acredito em crente que tenha síndrome, acredito, mas esse homem precisa de libertação. Você acredita, pastor, em cristão que tem depressão, opressão, angústia, ansiedade, que queira se matar? Acredito. Por quê? Não está vindo para essa pessoa o evangelho, as minúcias do evangelho, que vem a religião pesa, irmãos. É possível um cristão assim, que um dia foi salvo, passar por essas dificuldades, essas perseguições, essas vontades estranhas? É possível, só que você tem que reavaliar sua fé. É possível que você tenha encontrado Cristo, Cristo te encontrou, te salvou, te lavou, te redimiu, e você tenha encontrado realmente Cristo, e com o passar dos anos você vai ignorando algo, como eu estou aqui falando de ressurreição, a ressurreição. Porque se você vai ressuscitar, irmãos, o que você está fazendo aqui? Então tem que refletir na sua vida. Então, eu vou me matar porque eu não caso. Bom, você pode não casar, mas você vai ressuscitar. Eu vou me matar porque eu não tenho emprego, eu sou engenheiro, eu sou advogado e não estou trabalhando na área. Você pode não trabalhar na área, mas você vai ressuscitar. Está pegando? Quer dizer, a ressurreição deve refletir na nossa vida. Eu estou casado há tanto tempo, eu não tenho filhos, eu queria tanto ter filho. Você pode não ter filho biológico, mas você vai ressuscitar. E a Bíblia fala que aqueles que largam tudo para seguir Jesus, vai ter aqui 100 vezes mais em pai, mãe, irmãos, irmãs e filhos, e no futuro a vida eterna. Você tem a ressurreição. Se você crê na ressurreição, isso implica na sua vida de oração. Implica. Estou já indo para frente da minha pregação, não era para chegar aqui hoje não. Mas você está vendo que implica. Reflete. Se você só pensa em ganhar dinheiro, eu não quero dizer que ganhar dinheiro é errado. Não é porque a igreja até precisa que você ganhe dinheiro, né, irmão? Não é? A igreja precisa, meu, que você ganhe dinheiro. Porque senão a igreja não sobrevive também, a igreja é instituição, né? Precisa que você ganhe dinheiro. Mas se você pensa em ganhar dinheiro, você não está compreendendo a ressurreição.
Porque você não pagou por ela, você tem a ressurreição, você está garantido na ressurreição dos mortos para sempre. E você fica dando valor para o que não tem valor. Está me entendendo? Pegou o que eu estou falando? Então tem que haver um reflexo aqui na nossa vida. Ah não, as drogas puxa vida, eu tento, mas as drogas me controlam. Essa é porque a vida biológica, eu estava assistindo uma série lá, enquanto estava lá agora na minha viagem, eu esqueci o nome da série, que eu esqueço o nome de tudo também, né? Eu não lembro nem das pessoas, sabia da série. Era um pessoal que vinha do futuro, para o passado, para fazer algumas mudanças assim. Estava assistindo lá, aquela série lá, né? E aí eu esqueci o que ia falar também agora. Esqueci o que eu queria dizer. Ia pegar aquele filme lá para trazer assim uma lição, mas esqueci o que ia dizer. Deixa para lá então. Então tem que ter reflexo na nossa vida, irmãos. A ressurreição dos mortos tem que ter reflexo na nossa vida. Se você valoriza o dinheiro, você não entendeu nada ainda. Não compreendeu nada ainda. Se você valoriza as coisas desse mundo assim, como fosse a coisa mais importante, você não entendeu ainda. Você vai ressuscitar para viver para sempre. Amém, queridos? Então é possível crer na ressurreição de Jesus e negar a ressurreição dos seres humanos, dos cristãos, dos filhos de Deus? Não, né? Não. A terceira pergunta que nós fizemos para o texto é: como os mortos ressuscitam? Como os mortos ressuscitam? E aí nós queremos ler a partir do versículo 35, né? A partir do versículo 35 nós temos como é que os mortos ressuscitam, né? Paulo vai usar assim algumas figuras para nos ensinar sobre isso, né? Algumas metáforas para nos ensinar sobre isso a partir do versículo 35, como ressuscitam os mortos, né? Então, três figuras ilustrativas. Ele vai usar a figura da semente, a figura da carne e dos corpos celestes. Vamos ler isso aí? Verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Diga, é em um corpo. Diga, tem um corpo. Você lembra quando Jesus, olha para cá, quando Jesus citou, e aí ele apareceu, e aí os meninos ficaram assim apavorados, os discípulos, os seguidores de Jesus, ficaram assim. Aí ele falou: vem cá, toca em mim. Não foi assim que ele falou? Ó, um fantasma tem corpo, um espírito tem corpo. Vem cá, toca na minha mão, toca aqui do meu lado, veja como eu sou. Então, às vezes, olha que coisa linda para os cristãos, irmãos. Se você conversar com as outras filosofias futuristas, de existência futura, como é que nós existiremos? É uma loucura, irmãos. É uma loucura, é uma bagunça. Como é que eu serei? A reencarnação é a pior delas, no sentido de como é que eu serei, porque eu nem sei quem eu vou ser, né? Porque eu era um rato, virei um camelo, um cavalo, um ser humano, depois virei um elefante, aí virei um Buda, aí virei não sei quem, e depois o que eu sou, né? Tem uma bagunça. No final, quem é você? Né? Quem é você? É um espermatozoide ambulante por aí. Sei lá o que você é, né? Mas o cristianismo, o evangelho, irmãos, é diferente. O evangelho é diferente. Jesus está mostrando o quê? Que nós na ressurreição teremos um corpo. Veja que sou eu mesmo. Olha para cá, venha, veja que sou eu mesmo. É perceptível, é identificável, é compreensível, é palpável, mas passa pela parede, porque Jesus entrou onde eles estavam sem abrir a porta, não foi? Sem abrir a porta. É que você pensa que fantasma tem corpo por causa do Gasparzinho, mas fantasma não pode ter corpo, irmão. Jesus disse: ó, veja que eu não sou fantasma, porque fantasma não tem corpo. Mas por causa do Gasparzinho e de alguns filmes bobos, você pensa que fantasma tem corpo? Não tem. Mas nós, os da ressurreição, teremos o corpo, o nosso corpo. Está me entendendo? Então ele vai usar algumas figuras para ensinar para a gente, para ensinar o poder desse novo corpo, gente. Então não fica pensando nesse seu corpo limitado, que enruga, né? Que fica flácido, não é? Eu queria fazer uma pergunta assim, estou tentando fazer uma pergunta, mas não vou fazer porque eu respeito vocês. Eu ia perguntar assim: quem aqui já está flácido? Mas tá bom.
deixa para lá, não vou fazer isso com vocês, eu amo vocês, vocês me amam, eu acabei de chegar e quero fazer as pazes com vocês, tá bom? Então não vou fazer essa pergunta. Mas não é isso, a idade vem, as rugas vêm, a flacidez, não é, os vincos, né, irmão? Tem alguns que não tem nem ruga mais, é vinco, igual os meus, são vincos assim, é um vincão assim, ó. Não é? O nosso corpo, esse corpo acontece isso, querido. Mas, irmãos, para nós, Igreja de Cristo, irmão, existe uma promessa. Você ressuscitará com um corpo super superior. Desculpa a redundância. É diferente, irmãos. É diferente. Nós ressuscitaremos. E teremos um corpo muito melhor. E aí ele usa 3 figuras. Vamos ler. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensatos, Paulo fala, seus insensatos. O que semeiais, não nasce se primeiro não morrer. Diga o meu corpo é uma semente. Tá bom? Então o seu corpo em Cristo é uma semente. Tá bom, irmão? O seu corpo em Cristo é uma semente. Aí ele fala, insensato, o que semeiais? Não nasce se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas simplesmente o grão, como o trigo. Aí eu falei para vocês aqui, olha para cá. Você lança, você coloca lá uma semente de laranja. O que aparece? Uma semente de laranja? O que tem a ver a semente com a laranja, gente? Só a essência, não é? Não é? Você coloca uma semente de laranja na terra, não coloca? Aparece um sementão assim, é isso? Não, aparece algo completamente diferente, mas com a essência daquela, não é? Você semeia laranja e colhe caqui? Não, a essência está lá. Você semeia limão e colhe pera? Fala para mim, irmãos. Não. Então, eu vou semear o meu corpo. Ele está falando, não é o mesmo corpo que você colhe. A essência está lá, que a essência é o Espírito. É o Clóvis, é a Maria, é o João, é aquele homem que está lá. A essência. Mas é completamente poderoso que aparece. Tanto é que de uma semente nasce uma árvore, da árvore milhares de sementes. Olha o poder de dentro daquela árvore. Então ele usa a figura da semente primeiro, né? Da semente. Mas Deus, verso 38, mas Deus lhe dá o corpo como aprouve. Como lhe aprouve. E a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Ou seja, o corpo da semente não é uma semente, é uma árvore. E uma árvore delineada, daquele jeito. Uma semente de laranja tem um aspecto de laranja mesmo. Amém, irmãos? Olha o poder do corpo da ressurreição. Então não é o mesmo corpinho que você semeou que vai colher, tá bom, queridão? Tá bom? Não é esse mesmo corpinho marcado, machucado, ferido, fragilizado, marcado pela vida, pelos traumas, porque até mesmo os traumas psicológicos marcam os nossos corpos. Mas não é esse corpo que vai ressurgir. Diga para o seu vizinho, não é esse seu corpinho aí que vai ressurgir, viu, meu irmão? Diga, o seu corpinho não tem todo o valor, não. Diga, ele é importante, mas não tem todo o valor. Amém, irmãos queridos? Então aqueles irmãos que são meio tristinhos com o corpo, porque já chegou aos 50, 60, 70, fique em paz, fique em paz. E os irmãos mais novinhos que estão com tudo em dia aí, não fica confiando nesse corpo não, porque ele vai envelhecer também. Agora o que vai ressuscitar, irmão, é muito melhor. Amém? Então ele usa a figura do corpo, ou da semente primeiro. Da semente ele está usando a figura ainda, né? Agora a da carne, verso 39. Agora a da carne. Nem toda a carne é a mesma. Agora é outra figura, ele está mudando a metáfora. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. Está vendo? É uma outra ilustração. Quem está me ouvindo ainda? O que ele quer dizer? Primeira semente, para apenas mostrar que você põe a sementinha pequititinha lá e aparece uma árvore, muito melhor, muito superior. Agora ele pega a carne.
Por exemplo, você sabe diferenciar entre a carne de porco e a carne de boi, não sabe? Ah, eu não sei não, o pastor aparece em graça de fala, né? Mas você sabe. Carne de frango, hã? Você sabe diferenciar entre as carnes, e carnes são diferentes. Entre a carne de peixe, dos peixes, dos nadadores, você sabe diferenciar. Ele está falando assim, uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves, a carne do peixe. E aí ele vai usar agora a figura dos astros. Então ele usa, se há diferentes carnes, ele pode fazer uma carne diferente para o nosso corpo ressurreto. É isso que quer dizer. Vai falar aqui na frente, está me entendendo? Do mesmo jeito que Deus fez uma carne do peixe, uma é a carne dos animais, uma é a carne das aves, uma é a carne do homem. Ué, ele que fez isso, não pode fazer para nós uma carne poderosa, diferente de tudo que há? E a prova disso é Jesus. A prova disso é Jesus. Amém? Aí a terceira ilustração. A terceira ilustração, verso 40. Também há corpos celestiais. Aí já é outra história, ele já mudou de assunto. Não, de ilustração. Corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra a dos terrestres. Então, também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos celestes, dos terrestres. Uma é a glória do sol, verso 41, outra é a glória da lua, outra a glória das estrelas. Porque entre estrela e estrela há diferença de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Olha que lindo, irmãos. Olha o que você tem em Cristo, além do perdão dos seus pecados. Você que honra o seu corpo, que administra a correta vida cristã. Olha o que você tem. Esse corpo que enferruja, que enruga, nós teremos um corpo incorruptível. Semeia-se em fraqueza, 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o espiritual. Aí vamos voltar lá para os corpos celestes. Então, existem também os corpos celestes. Os corpos das sementes dos vegetais, os corpos, as carnes dos corpos, e agora os corpos celestiais, os astros. Quem que é mais forte, a luz do sol ou a luz da lua? Quem que é mais forte, a luz da lua ou a luz das estrelas? Falando leigamente, né? Porque tem estrela que é muito mais forte que a lua, mas da onde a gente vê, a lua é muito mais forte do que as estrelas, não é isso? Da onde a gente vê, daqui onde nós estamos, no nosso lugar aqui, a luz da lua é mais forte do que das estrelas. E entre mesmo estrela e estrela, quando você olha para o céu, não tem estrela mais forte e menos forte? Paulo está usando isso ilustrativamente, para falar que na ressurreição, veja bem, agora ele está mexendo com galardões, irmãos. Na ressurreição, haverá diferença entre irmãos e irmãos, entre pessoas e pessoas. Então todos os corpos ressuscitarão, e todos os corpos serão gloriosos, mas haverá diferença entre um e outro. Quem está me entendendo ainda? Na ressurreição, todos os que ressuscitarem terão corpos gloriosos. Alguém pode dizer glória a Deus? Todos nós, todos que ressuscitarem, terão corpos gloriosos, incorruptíveis, honrosos, gloriosos, todos. Agora, entre todos e todos haverá diferente peso de glória. Aí eu tenho que citar de novo a minha sogra. A minha sogra diria assim, olha, a minha sogra me chamava de senhor, falava, senhor, ó, eu estando no céu tá bom demais, eu quero ver Jesus. E ela está certa, não é isso? Está certa. Mas é preciso que a gente aprenda o seguinte, que há diferença entre ressurretos e ressurretos. E aí ele está usando então essa figura agora aqui. Do mesmo jeito que a luz do sol é mais forte que a luz da lua, e a lua mais forte que a luz das estrelas, e entre estrelas a luz mais forte entre elas, entre nós também haverá. Amém, irmãos? Aí você perguntaria assim, pastor,
E a gente pode fazer alguma coisa para ter essas diferenças? Podemos. Diga, podemos. Eu vou incitar, vou rezar o erro, tá bom? Cuidado agora aí. Você pode fazer alguma coisa para ser salvo? Você pode fazer alguma coisa para ser salvo? Não, é isso, não, diga bem forte, não. Tá bom? Para não misturar uma coisa com a outra. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos, nada, nada, nada. Nós podemos fazer algo para recebermos mais ou menos galardões? Podemos fazer algo para receber mais ou menos galardões? Sim. Olha como isso é sério. Podemos fazer algo para receber mais ou menos galardões? Podemos, irmãos. Podemos, porque senão a vida cristã não teria sentido. Quando as pessoas ouvem uma parte do evangelho, porque tem que só ouvir uma parte do evangelho, aí falar, não, isso aí está errado, porque não ouve todo o evangelho, não aprende o evangelho, principalmente aquelas pessoas que vivem de igreja em igreja, de evento em evento. Tem gente que procura igreja para chorar. Eu quero chorar, vou naquela igreja para chorar. Tem que faz isso, igreja para chorar. Então é bom a igreja ser teatral, né, irmão? É bom a igreja ser teatral. Por isso que eu falo, eu sou muito mais radical hoje do que antigamente. Por isso que eu falei agora há pouco. Alguns falam assim, o pastor antigamente era mais radical. Não era, eu era um cavalo. É isso que eu era. Eu sou muito, muito mais radical, porque o evangelho por si só é radical. Qualquer coisa que o homem coloque junto só atrapalha. Qualquer coisa que vier do homem só atrapalha. Podemos fazer algo para ter mais ou menos no aspecto dos galardões? Podemos. E devemos fazer. E devemos. Salvo, você não faz nada. Ele fez tudo por ti. Uma vez salvo, agora uma vez liberto, restaurado, vai ouvindo a palavra, vai se interessando pela palavra, vai aprendendo mais do Espírito, vai crescendo mais, desenvolvendo mais, vai desenvolvendo mais com Deus, porque o mundo não acaba aqui, gente. Não é apenas essa vida que você tem, você ressuscitará, e quando ressuscitar, o que tem já, lembra que Jesus disse, se um dentre vós der um copo de água fresca a um dos meus pequeninos, lembra disso que falou isso? Né? Até aquele que der um copo de água fresca vai receber a recompensa pelo copo de água fresca que deu. Ou seja, há mais o que fazermos, gente. A ressurreição mexe com o nosso ânimo, com as nossas ações. Se não mexer, você não crê em ressurreição. Uma pessoa que já entendeu a ressurreição, o evangelho de Cristo, não consegue ver alguém indo para o inferno, não consegue, se incomoda. Se incomoda. Então, ele usa a figura dos corpos celestiais. Todos ressuscitarão gloriosamente, mas haverá diferença entre um e o outro. E aí, a gente quer falar do galardão. E foi aqui que eu li Daniel capítulo 12. Lembra Daniel capítulo 12? Quer abrir lá comigo? Deixa marcado aí. Se você quiser abrir, abre Daniel no capítulo 12. Porque lá, que aqueles que a muitos conduzirem a vida, né? Daniel capítulo 12. Abra lá, por favor, e nós vamos ler. Daniel capítulo 12. Diz assim, olha. Daniel 12. Diz assim, versículo de número 3, deixa eu ver. Vamos ler a partir do versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do meu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão,
uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como estrelas. Está vendo? Você está percebendo isso aqui? Os que forem sábios, verso 3, os que forem sábios, pois, resplandecerão, brilharão, como o fulgor do firmamento, como as estrelas. E os que a muitos conduzirem à justiça, como estrelas sempre eternamente. O que Daniel está falando, gente? Dessa diferença que há entre estrela e estrelas. Que aqueles que conduzirem pessoas à justiça, e a justiça não é processá-los não, viu? Conduzir pessoas à justiça é conduzir pessoas a Cristo. Cristo é a justiça nossa, sim ou não? Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa justificação. Nós fomos considerados justos pela morte de Cristo. Ele pagou o preço do seu pecado, você não deve mais nada. Isso é conduzir pessoa à justiça. Os que a muitos conduzirem à justiça, como estrelas sempre e eternamente brilharão. Então, haverá diferença, algo que a gente possa fazer. Água fresca aos necessitados, comida, socorro, oração por pessoas, ajudar as pessoas, pregar, anunciar o evangelho, mesmo que não queiram te ouvir. Todos os filhos de Deus ressuscitarão gloriosos, porém, haverá diferença entre filhos de Deus e filhos de Deus. Está entendendo, irmãos? Haverá diferença entre os filhos de Deus e os filhos de Deus. Não para ser o maior ou o menor, não é isso, não. Não tem nada a ver com isso, porque nesse tempo nós nem ligaremos para isso mais. Mas haverá diferença. Eu não sei dizer para você qual será a política de Deus. Não sei dizer, não sei, não tem isso. Como é que vai ser o jeito de administrar de Deus? Agora, ele disse que esse mundo é bom, esse mundo cósmico é bom. Bom, se o céu é melhor, irmão, se o novo céu e a nova terra é melhor, então você imagina. Se o Senhor Deus, ao criar o mundo, ao criar a terra, ao criar a natureza, Ele disse, é muito bom. E Ele sempre disse para nós, por princípio, que o novo céu e a nova terra é muito melhor. Eu só creio que é muito melhor. Como é que vai ser detalhadamente? Não sei. E nem quero saber agora também. Mas eu quero estar lá. E eu quero conduzir muitos à justiça. Eu quero orar mais pelas pessoas. Eu quero estender as mãos mais pelas pessoas. Eu quero dar mais ajuda para as pessoas. E que você queira também, porque haverá diferença entre a glória de um filho e a glória de outro filho de Deus. E isso tudo nós aprendemos na ressurreição. Então, a gente fecha aqui o Daniel, né? Os que forem sábios. E quem é o sábio que teme a Deus? Pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, né? Você olha para o céu aqui de noite assim, você vê algumas estrelas, mas se você pudesse estar lá, é um eterno dia. Se você pudesse estar lá onde há a luz, é sempre dia. Então você brilhará sempre, 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 sempre. E os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, pois, Daniel, segue firme, continua. Então assim, eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo? Não. Mas há o que fazer para que eu tenha mais ou menos recompensa? Tem, irmãos e irmãs queridos. Porque Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos e estaremos com Ele em glória para sempre. Amém? Curva sua cabeça, feche os seus olhos agora. Curva sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por gentileza. Toma o seu lugar, não saia do seu lugar para ir ao banheiro agora, coisa que você pode fazer depois. Toma o seu assento. Toma o seu lugar, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Não saia do seu lugar. Os irmãos que estão se levantando, porque eles vêm à frente para ministrar o louvor. Fale com o Senhor. Você é cristão. A Bíblia é a sua bússola. A Bíblia é a sua referência. Os gregos não criam em ressurreição. Eles criam em reencarnação, migração de alma.
eles criam também que morreu, acabou tudo. O Evangelho diz: porque Jesus ressuscitou, seus filhos também ressuscitarão para sempre. Amém. Leve isso a sério. Não viva apenas uma vida biológica. Não seja apenas um corpinho nesse mundo, uns pezinhos nesse mundo. Não seja apenas mão nesse mundo, cabeça nesse mundo, mas seja uma extensão de Cristo, um pequeno Cristo, um cristão. Feche os seus olhos, curva sua cabeça, abra o seu coração, fale com o Senhor Jesus por um momento. Fale com o Senhor Jesus.